Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, com Marcos 6, de 30 a 34. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus disse: Vinde vós, sozinhos, a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem para comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir, e sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na Lexio Divina, muitas vezes é necessário a gente ler um pouco antes ou até prosseguir um pouco a leitura para que a gente possa se situar totalmente no contexto do texto. Hoje é isso, quando o texto inicia dizendo: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Interessante foi que Jesus, se a gente olhar antes, ele já, numa formação aos seus discípulos, da igreja que ele fundara, ele queria que o seu evangelho continuasse pelo mundo inteiro. Então, ele, no início desse capítulo, a gente vê Jesus enviando os 12, de dois em dois, para irem anunciar o evangelho, para tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus pôr em prática, inclusive dar sobre eles a unção de curar as enfermidades, sobre os males. Aqui eles voltam para dizer ao Senhor como foi a missão. Já é um grande ensino que a gente tem. Todo missionário, ele é enviado. Ninguém é missionário por conta própria. O missionário, uma das características do apóstolo, do missionário, do servo do Senhor, é estar ligado à igreja, é estar ligado a um movimento, estar ligado a uma comunidade. Ninguém sai por sua conta própria a evangelizar. Isso contraria o ensinamento de Jesus. Jesus, ele fundou uma igreja como comunidade e ele quer que a sua obra aconteça não individualmente, mas com a unção de um envio pela comunidade, pelo movimento, pela igreja. Nós vimos isso claramente aqui. Primeiro Jesus unge e os envia. Depois eles vêm como que, aspas, prestar contas da missão, dizer do Senhor como foi a missão. E depois o Senhor nos mostra outro ensino maravilhoso. O Senhor vem dizer: venham descansar um pouco. Vocês estão muito cansados pela missão e vão descansar. Só que a necessidade do povo é tão grande, logo que Jesus desembarca com os apóstolos, uma grande multidão. E Jesus diz: são como ovelhas sem pastor. E interessante, a gente sabe que muitos daqueles que foram a Jesus foram com enfermidades, foram querendo cura. E Jesus os cura sim, mas veja como o mais importante é isso aqui. Ficou tomado de compaixão por eles, a multidão, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muita coisa. Jesus nos mostra que a primeira obrigação
nossa é anunciar o nome dele. Mesmo quando nós formos orar por alguém, não é simplesmente uma oração que nós vamos fazer. Nós devemos orar e apresentar esse Jesus poderoso, misericordioso, que ama aquela pessoa, que deu a vida por aquela pessoa que nós estamos rezando. Então não esqueçamos disso. Oremos pelas necessidades, oremos pelas enfermidades, mas não esqueçamos, em nome de Jesus, apresentemos Jesus rapidamente. Jesus que é todo misericordioso, Jesus que é todo amor, Jesus que nos ama tanto ao ponto de se fazer como um de nós, sendo Deus. Continua Deus, é Deus, mas toma a nossa forma humana para experimentar o ser humano e para padecer no lugar do ser humano. A morte e a ressurreição de Jesus nos mostram o grande amor de Deus. Ele morre no nosso lugar. E o fato da ressurreição de Jesus, o homem Jesus ressuscitou, todos nós também iremos ressuscitar, aqueles que creem no nome de Jesus. Mas o fato de Jesus ter ressuscitado e hoje a gente ter visto os discípulos, os apóstolos, voltarem para dizer ao Senhor como foi suas missões, já está dizendo, quando anunciamos o nome de Jesus, Ele dá uma vida nova a nós. Essa ressurreição será não só para a vida eterna, mas o Senhor, Ele nos propõe, se vivermos o seu Evangelho, uma ressurreição das mortes que nós temos em nós, de sofrimentos, de angústias, de necessidades e, acima de tudo, a morte para o pecado e a ressurreição para uma vida nova. É isso que o Senhor propõe a você e a mim hoje. Tomemos posse e não esqueçamos, nós somos também evangelizadores. Mas ninguém, o Evangelho hoje nos mostra claramente, ninguém deve por conta própria sair em missão. Em primeiro lugar, o missionário deve entender, ou o servo deve entender, ele deve sim estar ligado à igreja, estar ligado a um movimento, estar ligado a uma comunidade e receber a bênção do envio, que é a unção. E depois do envio, depois da missão, voltar e, aspas, prestar contas do seu envio, prestar contas da sua missão. Todos nós somos missionários, porque todo aquele que teve a experiência do amor de Jesus, ele não consegue ficar só para si. Então aqui nós já vemos, porque esse foi o pensamento de Jesus ao fundar sua igreja. Ele funda uma igreja como comunidade. Então esse é o desejo de Jesus, que todos nós estejamos unidos, ou uma pastoral da igreja, ou uma comunidade, ou a um movimento. Porque ninguém é cristão sozinho. É característica do cristianismo fundado por Jesus ser fraterno, ser comunidade. E que compromisso nós fazemos agora? Depois desse compromisso, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, dos apóstolos e do santo da nossa devoção, que o Senhor desça sobre nós a sua face e nos conceda a sua paz. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.